Bom dia a todos. Bom, Pedro disse assim, escolhe um tema para você falar. E um dos temas que eu gosto mais é o tema referente à fungibilidade, independentemente de estar em tutela provisória, ou de você falar em recursos, ou de falar em procedimentos, ou de falar em intervenção de terceiros. Mas como a gente tem aqui 20 minutos, meia hora, então eu escolhi direcionar um pouco mais fungibilidade para a tutela provisória. Mas eu diria a vocês que, antes de mais nada, é importante a gente pensar como é que o novo Código viu essa ideia de fungibilidade. A ideia de ser fungível, a ideia do que é fungível, é a ideia de fungue, é a ideia de vocês, imaginem vocês, a gente tem ali todas as vezes que você tem alguma coisa que pode ser trocada, né? O dinheiro, por exemplo, alguma coisa fungível. Então, a ideia é a lógica de substituição. Sempre que eu puder substituir uma coisa por outra, isso é fungível. Só que essa lógica vem do direito material. Ela não é uma lógica do processo. O problema é que nós queremos aplicar essa lógica do direito material ao processo. Então, o novo Código quis evitar a aplicação de uma lógica do direito material ao processo. Ficou muito claro, tanto nos debates que nós tivemos nos eventos a respeito do tema, quanto na doutrina, na época do Código, que nós queríamos evitar, transplantar uma ideia de direito material para uma ideia de direito processual. Então, vocês vão perceber que essa lógica de substituição ela começa a ser atacada no novo Código. A ideia da fungibilidade do novo Código não é substituir. A ideia, no fundo, é a de aceitação da maneira como você fez. Quer dizer, eu não preciso necessariamente transformar ou converter formas processuais. O mais importante é que eu aceite a forma utilizada pela parte. Afinal de contas, ela pode ser considerada útil. O problema é que a ideia de fungibilidade, e esses foram os debates, e é isso que eu penso que os colegas devem ter em mente, a ideia de fungibilidade é muito frágil. Quantas vezes os colegas já fizeram pedidos na vida profissional para a aplicação do princípio da fungibilidade? E quantas vezes o pedido de aplicação, no fundo, foi deferido? Você não pede que se aplique fungibilidade. Porque se você pedir isso, você está se colocando na maior situação de fragilidade possível. Se existe fungibilidade e se ela é aplicável no caso concreto, isso decorre, na verdade, da irrazoabilidade de agir de forma diversa, porque você está sendo colocado por uma falta de lógica do sistema numa situação sem sentido. Em outras palavras, eu não posso opor à parte uma falta de clareza que o sistema processual possui. Então, nessas situações, a ideia é que você não possa exigir da parte escolher o meio processual correto. E o novo Código tratou dessa maneira, fazendo o seguinte: a primeira coisa, nós não podemos colocar o nome fungibilidade dentro do Código. Não faz sentido que a gente coloque a palavra fungibilidade. Então, vejam vocês, se eu hoje quero utilizar o princípio, eu quero na vida profissional utilizar, eu vou fazer pedidos subsidiários. Eu vou demonstrar que no caso concreto existe divergência a respeito do meio processual a ser utilizado. Eu vou fazer o pedido do meio processual que eu entendo correto. Mas eu vou pedir a aplicação do princípio da fungibilidade, seja no âmbito dos recursos, seja na intervenção de terceiro, seja na tutela provisória, como um pedido subsidiário, demonstrando tanto doutrinária, mas principalmente jurisprudencialmente, que a respeito daquele meio processual naquela situação existe divergência, existe dúvida. E, portanto, não faz sentido você agir de forma diferente no caso concreto. Então, é quando eu faço o pedido subsidiário, demonstrando a divergência, que eu dou ao magistrado a opção de utilizar o princípio da fungibilidade, mas eu não posso chamá-lo assim. Eu não posso utilizar a palavra fungibilidade. Vejam, o novo CPC não utiliza. Em muitas situações é exatamente isso que se aplica, mas em nenhuma delas vocês verão a utilização do termo fungibilidade. E isso nos leva, muitas vezes, a entender a essência, ou pelo menos perquirir essa essência. Fungibilidade não se confunde com instrumentalidade. Não é isso. Dizer que tudo é fungível não significa dizer que tudo é instrumental.
A ideia da fungibilidade é apenas de a gente utilizar um termo que pudesse significar razoabilidade no âmbito do processo. Em outras palavras, proporcionalidade no âmbito do processo. É isso que é a ideia de fungibilidade. Então, imaginem vocês o seguinte. Um promotor público propõe uma ação popular. Pode o promotor público propor uma ação popular? Faz sentido? Ele tem legitimidade para isso? Não. Agora, vejam vocês. Pode o juízo receber a ação popular como se a ação civil pública fosse? E tocar a ação como ação civil pública? Sob o prisma da instrumentalidade, considerando a importância do julgamento de mérito, a primazia do julgamento de mérito, eu poderia pensar em receber essa ação popular como ação civil pública e tocar o processo. Mas sob o prisma da fungibilidade, não. Não existe dúvida razoável, não existe dúvida no sistema. É muito claro que não é fungível o meio. Então, a lógica da fungibilidade trabalha e sempre trabalhou, e isso não muda no novo código. Isso é muito importante. Ela sempre trabalhou, e não é só no Brasil. Okay? Isso é no mundo todo. Com dois requisitos universais. Mas que a gente analisa sem trazer para o juízo. Esse é o problema. O advogado que fica trazendo isso para o juiz, vai lá, estuda e coloca na petição, está se fragilizando. Esse é o problema. Okay? Mas vamos lá. Quais são os dois requisitos que você tem que analisar com bastante atenção? Primeiro, é só olhar o artigo 810 do CPC de 39. Foi o único diploma legal que considerou esses dois requisitos no Brasil. Artigo 810 do CPC de 39. Então, primeiro requisito. Ausência de erro grosseiro. Hoje em dia, o que significa isso? Eu tenho que ter uma situação em que eu, estudando os precedentes, estudando a jurisprudência, não consiga afirmar com certeza qual é o meio processual adequado. Eu não consigo. Eu analiso com bastante calma e eu tenho dúvida a respeito do meio processual mais adequado. Vocês vão perceber que em inúmeras situações isso é possível. A gente tem dúvida hoje a respeito do cabimento, em muitos estados do Brasil, do agravo, a respeito do cabimento de mandado de segurança em várias situações. O novo código provocou, por conta das situações de direito intertemporal, inúmeras dúvidas. A gente tem dúvidas na tutela provisória. Até hoje, nas situações de Serasa, de SPC, retirada do nome do devedor, a gente discute se isso ainda pode ser feito ou deveria ser feito por antecipação de tutela ou medida cautelar. A gente tem dúvida com relação à situação de protesto. Em alguns estados, a lógica da situação de protesto, se acontecer, se você quer antes, é cautelar, se você quiser depois, é antecipação de tutela. Perfeito, depois que o protesto foi efetivado. O problema é que ninguém combinou com os russos. Quer dizer, esse é um entendimento que a gente tem majoritariamente em alguns lugares do país, mas não tem em todos. E as pessoas agem como se em todos os lugares o entendimento fosse exatamente o mesmo, e ele não é. E aí a gente começa a ver essas dúvidas, analisar. Vejam, essas não são dúvidas, e a gente fala, a palavra dúvida é muito perigosa, porque a dúvida normalmente é subjetiva. Eu tenho dúvida. E nesse caso, nós não estamos falando de nenhuma subjetividade. Aqui eu estou falando de uma situação concreta, objetiva, que pode ser demonstrada por meio de decisões conflitantes. Então, é uma dúvida objetiva. Ou, pelo menos, uma dúvida objetivamente demonstrável. Então, se eu consigo demonstrar essa dúvida, eu tenho o primeiro requisito, que isso é irrazoável. Mas vejam, isso demanda demonstração. Ou seja, dá trabalho. Vai dar mais trabalho do que a gente teria antes. Primeira situação. Segunda situação, segunda questão importante. Se eu estou pensando ainda nesse requisito, eu preciso ter boa fé. Quer dizer, eu não posso querer me beneficiar da fungibilidade porque eu perdi, por exemplo, e aí a boa-fé, vejam vocês, se o prazo para os meios é o mesmo, então eu não estou me beneficiando. Mas se o prazo é diferente, e aí é assim que se entendeu ao longo do tempo, né? A ideia de ausência de má fé, no fundo, é a ideia de tempestividade comum a todos os meios processuais. Então, quando a jurisprudência brasileira aplica o princípio, ela olha isso. O advogado utilizou meios tempestivos, ou se ele utilizou um meio, né, se a dúvida dele era entre uma apelação e um agravo,
Não é? Recentemente, teve um caso no escritório em que a gente estava discutindo a aplicação de princípio da fungibilidade, fomos até o STJ, a respeito de uma decisão numa ação de destituição de inventariante. Não é? E a discussão toda é a natureza da pretensão e o fato de você utilizar agravo ou apelação na destituição de inventariante, né? O entendimento com relação a essa decisão majoritária é de que ela é agravável, mas a discussão quanto à natureza da decisão ser de pretensão ou não é algo que o novo CPC já resolveu, mas nós não tínhamos resolvido antes. Então, vejam vocês que o STJ, no final das contas, diz o seguinte: vocês, utilizando o meio processual, utilizaram no prazo menor. Ficou clara a dúvida de vocês na época, por conta de todo o entendimento. E vocês demonstraram também como havia entendimentos divergentes. Realmente havia, do próprio STJ. Então, o que fez a diferença ali? A demonstração e o fato de a gente ter utilizado o prazo menor. Okay? Então, o segundo requisito é esse. Se você está em dúvida entre dois meios, utilize sempre o prazo menor, mesmo que o seu meio escolhido seja o de prazo maior. Okay? Na época em que a gente tinha prazos de apelação e agravo diferentes, isso acontecia bastante. Agora, quando você tem embargos de declaração, por exemplo, também. Mas se a minha dúvida é entre um recurso e um mandado de segurança, faço o mandado de segurança no prazo do recurso. Ok? Faço o mandado de segurança no prazo do recurso. O ponto é, se existe dúvida entre meio processual, eu preciso utilizar sempre o mesmo prazo, pelo menos o prazo menor. Ok? Então, essas questões, elas se mantêm no novo código. Muito bem. Então, mesmo que o novo código não fale expressamente em fungibilidade, como não falava o código de 73, ele prevê a fungibilidade. Ok? Agora, qual fungibilidade ele prevê? Isso é muito importante. A fungibilidade, da maneira como nós estamos falando aqui, que tipo de norma ela é? Ela é uma norma? Decorre do quê? Bom, é a aplicação da proporcionalidade, da razoabilidade aos meios processuais. Então, é norma. Mas, como norma, isso que eu estou falando para vocês tem uma estrutura principiológica. Quer dizer, eu aplico na maior medida possível. Estrutura principiológica. Então, o novo CPC vai trazer uma série de aplicações dessa norma, mas numa estrutura diferente. Ele vai trazer essas aplicações numa estrutura de regra. Ou seja, você deve aplicar. É assim que isso vai funcionar. Não é puramente principiológico. Vejam, não é que eu diga que princípios não são de aplicação obrigatória, mas a estrutura normativa das regras é diferente. Elas passam ao magistrado uma lógica menor de flexibilidade na aplicação. Então, isso significa o seguinte: vamos passar as principais regras e eu vou chegar na questão da aplicação na tutela provisória. Primeira delas, ações possessórias. Ali no 554 e seguintes do novo código, vocês vão perceber que o código deixa bem claro que nas ações possessórias, a aplicação do princípio é ampla entre possessórias, assim como nós tínhamos no código antigo. Então, vejam que ali é uma regra. Eu não preciso demonstrar os requisitos da maneira como eu acabei explicando para vocês até agora. Ok? Por quê? Porque essa estrutura normativa não depende de eu demonstrar nem que não foi um erro grosseiro, nem que existe tempestividade. Simplesmente são fungíveis entre elas. É uma estrutura normativa diferente. Muito bem. Segunda situação. E aí aqui nós temos uma fungibilidade, eu costumo chamar isso de fungibilidade do mal. É uma triste fungibilidade. É o caso do artigo 1024, parágrafo 3º. É uma fungibilidade recursal. Vejam, nós temos um enunciado, o enunciado 104 do Fórum de Processualistas, que diz o seguinte: aplica-se o princípio da fungibilidade entre os recursos do novo Código de Processo Civil. O que significa que sempre que eu tiver esses dois requisitos que eu disse anteriormente, a doutrina como um todo concorda que se deve aplicar o princípio da fungibilidade entre quaisquer recursos, desde que eu demonstre a dúvida no caso concreto. Ok? Quanto a isso, não existe divergência. Cabimento de infringentes por conta do direito intertemporal, situação de cabimento de agravo que agora a gente não sabe exatamente, agravo a respeito de questão de competência que alguns tribunais aceitam e outros não.
Vejam vocês, no Paraná, por exemplo, a doutora Rogéria, esses dias eu estava olhando, o Tribunal do Paraná, a respeito de questões de competência, tem aceito diversos agravos, depois mudou de opinião e depois voltou atrás. E é uma questão que aqui em Santa Catarina a gente está começando a enfrentar agora também. Também temos decisões divergentes quanto a isso. E aí a parte não sabe se ela agrava ou se ela impetra um mandado de segurança. Então, em várias situações, nós temos, sim, a possibilidade de aplicação do princípio. Isso fica bem claro. Nós já tínhamos isso alguns anos atrás, antes da nova lei do mandado de segurança, por conta de qual forma de impugnação da liminar é mandado de segurança. Então, vejam vocês que a aplicação do princípio quanto a isso vai sendo também parte, fruto da evolução do sistema jurídico, mas dentro de uma estrutura de princípio. Bom, por que eu disse tudo isso? Porque o artigo 1024, parágrafo 3º, ele cria uma regra diferente dessa lógica. Ele diz assim: independentemente das outras formas de aplicação do princípio da fungibilidade entre os recursos, todas as vezes que vocês estiverem aplicando o princípio da fungibilidade no que diz respeito aos embargos de declaração em recurso especial ou recurso extraordinário, desde que a decisão, os embargos sejam opostos em face de uma decisão monocrática nesses tribunais superiores, o tribunal, desde já, deverá converter esse embargo de declaração em agravo interno. Vejam vocês que essa situação é absurda. Eu explico por quê. O nosso trabalho é fazer com que a atenção ao feito seja a maior possível. A gente, como advogados, tem que fazer com que a atenção aos feitos seja a maior possível, assim como... Esse é o trabalho de todo operador do direito, mas o advogado, essencialmente, traz a coisa de um jeito sedutor para o magistrado, vai conversar, chama atenção para os pontos que ele percebe que são importantes. Então, a essência do trabalho está muito nisso também. E vejam vocês que, nos tribunais superiores, hoje, praticamente 90% dos recursos especiais extraordinários são decididos monocraticamente. Então, você não tem um julgamento colegiado. E por que se faz isso? Porque o recurso cabível em face disso é agravo interno. Se o agravo interno é um recurso cabível em face das decisões monocráticas nos tribunais superiores, eu acabo com a sustentação oral. Porque em agravo interno não tem sustentação oral. E aí eu diminuo a possibilidade de influência da parte. Então, se você não conseguir, você não vai conseguir com tanta facilidade despachar com o ministro antes de ele pautar, ou antes de ele dar a monocrática, principalmente, você não vai conseguir influenciar em nada. Você não vai conseguir levar, a lógica de memoriais fica defasada. Então, vejam vocês a dificuldade que a gente tem por conta da aplicação do parágrafo 3º do 1024. E a questão toda é, eu não tenho direito a embargar de declaração uma decisão monocrática? Eu não tenho direito à complementação de uma decisão monocrática no Tribunal Superior? Pelo 1024, parágrafo 3º, não. Eu não tenho. Se o tribunal tiver a intenção, e é isso que os tribunais fazem, como é que ele vai agir? Ele vai converter os meus embargos de declaração, que estavam ali falando de uma omissão grave, uma contradição importante, uma obscuridade importante. Vejam vocês, eu trouxe questões essenciais, inclusive a aplicação de precedente do artigo 1022, eu aplico diferente, quero demonstrar o distinguishing. Não, agravo interno. E aí, nessas situações, essa é uma fungibilidade do mal. Claro, porque ela não vem para beneficiar ninguém, ela não vem para ajudar o sistema a ficar melhor. Ela não vem para ajudar o jurisdicionado, para fazer a gente analisar melhor o mérito. Ela vem para fazer com que os julgamentos dos tribunais superiores demorem menos. Né? Ou seja, no fundo, a doutrina chama isso de fungibilidade. Isso não é fungibilidade. Não é a aplicação da lógica dessa norma, não trabalha com razoabilidade constitucional. No fundo, na minha visão, uma grande inconstitucionalidade, porque os embargos de declaração são um poder conglobante da atividade jurisdicional e da prestação jurisdicional. No fundo, é uma forma de negativa de prestação jurisdicional. Mas é chamado pela doutrina amplamente de fungibilidade, como se eu pudesse elencar no rol, como se eu pudesse dizer que isso é fungibilidade recursal. Muito bem. Por último, o novo código também, vocês vão encontrar na doutrina a última manifestação da fungibilidade, que é o último tema que eu vou demorar um pouquinho, mas só para analisar com vocês, que é o parágrafo único do artigo 305 do novo código, que é a fungibilidade entre as medidas provisórias.
parágrafo único do artigo 305 não é inspirado no parágrafo 7º do antigo artigo 273. Não é. Okay? Se vocês olharem lá o artigo 273, a impressão que dá, e o parágrafo 7º, é de que aquilo ali era a positivação da fungibilidade. E foi assim que foi tratado. O STJ tratou assim. No fundo, ele interpretou a partir daquela disposição. Mas o parágrafo 7º dizia assim: sempre que eu requerer uma medida de antecipação de tutela, o magistrado pode deferir a medida cautelar, se ele entender que os requisitos estão presentes. No fundo, o que o parágrafo 7º dizia é o seguinte: o magistrado precisa estar atento ao poder geral de cautela. Sempre que houver poder geral de cautela, o magistrado tem que estar atento a isso. O poder geral de cautela existe sempre, e é muito importante proteger os direitos por meio dele. Então, se você pede uma antecipação de tutela, o magistrado entende que a medida é cautelar, tudo bem. Você defere a medida cautelar. Vejam vocês que essa interpretação literal, no fundo, isso não é fungibilidade, mas essa interpretação literal nos levava inicialmente, lá em 2001, 2002, a entender que quando eu pedisse uma medida cautelar, o magistrado não poderia deferir uma antecipação de tutela. E por um determinado período, a jurisprudência caminhou nesse sentido. Até o STJ dizer, não, espera um pouquinho. Se o que a gente está começando a conversar aqui é a fungibilidade, ela tem que ser nos dois sentidos. E, ao longo do tempo, pacificou-se essa lógica. O parágrafo único do artigo 305, no entanto, ele faz o caminho inverso, porque ele está preocupado exatamente com isso, no novo CPC, manter a evolução que o STJ permitiu. Então, ele diz assim: sempre que eu requerer a medida cautelar, se o magistrado entender que os pressupostos estão presentes, poderá deferir a antecipação da tutela. Respeitando o regime da antecipação da tutela, ele pode deferir a antecipação de tutela. Então, ele faz o caminho inverso. Okay? Sempre que eu requerer medida cautelar, você pode deferir antecipação de tutela. O código aqui não foi didático, porque a pergunta que a gente vai se fazer, então, não, espera um pouquinho, então agora quando eu pedir antecipação, o juiz não pode deferir a cautela? Essa é a pergunta. E a resposta é simples. O poder geral de cautela decorre da Constituição, ele não decorre do código. Quer dizer, é óbvio que eu vou poder continuar fazendo as duas coisas. Vou poder, tanto no sentido da cautelar para antecipação, quanto no sentido da antecipação para cautelar, deferir as medidas, independentemente da forma como elas são pedidas. Ok? A diferença só é que, quando eu pedir medida cautelar e o juiz deferir antecipação de tutela, o fundamento legal é o parágrafo único do artigo 305. Fundamento legal imediato. Quando eu requerer, no entanto, uma medida de antecipação de tutela e o magistrado entender que a medida é cautelar, o que eu devo fazer? O que ele deve fazer? Deferir a medida cautelar via poder geral de cautela, ou, se quiser fundamentar no 305, parágrafo único, tudo bem, mas não é isso que o código diz. Okay? Fundamenta no poder geral de cautela e fundamenta no inciso 35 do artigo 5º da Constituição. Então, vejam vocês que essas duas estruturas são válidas. E elas são muito importantes. Quando o código começou a ser pensado, vejam vocês, a gente tinha um projeto de lei. E o projeto era muito claro com relação à tentativa de estruturar essa questão da tutela provisória, especialmente na tutela provisória de urgência. Por que eu digo isso? Porque quando o projeto original foi feito, eram 7 artigos apenas. E a tutela de urgência era uma só, ficava muito claro que a antecipação de tutela e medida cautelar eram técnicas e o procedimento e os requisitos eram exatamente os mesmos. E, no final das contas, não foi assim que a gente ficou. A gente tem, vejam vocês, procedimentos diferentes. Na antecipação de tutela, e aí esse que é o risco que eu quero que os colegas percebam. Na antecipação de tutela, eu tenho uma situação em que, se a antecipação for deferida, eu preciso, desde já, aditar a minha petição inicial e, citado o réu, ele precisa agravar em face disso, desde que ela seja uma antecipação antecedente. Vejam vocês.
Eu posso fazer tanto a antecipação quanto a medida cautelar antecedentes e posso fazer tanto a antecipação quanto a medida cautelar incidentalmente ao processo. As duas coisas. Eu tenho liberdade de formas, ok? Eu posso fazer antes para poder ganhar tempo. Imaginem que eu realmente tenho as provas, não dá tempo de fazer uma petição inicial bem feita. É um caso de muita urgência, plano de saúde, que eu preciso de uma cirurgia, uma transfusão de sangue precisa ser feita para ontem. Não dá tempo de fazer uma inicial, mas eu consigo fazer uma peça simples, juntar a documentação e ir correndo despachar. Ok? Então, nessa situação, eu posso fazer antecedente, tanto a medida cautelar quanto a medida de antecipação de tutela. E depois, eu posso fazer incidentalmente. As duas coisas eu posso fazer, ok? No processo. Se for feita antecedentemente e a parte contrária não agravar, eu tenho estabilização. O que significa que o processo, essa medida de urgência, vai ser extinta. Eu vou ter que propor uma nova ação. Isso prejudica demais o réu e faz com que a gente discuta, inclusive, a constitucionalidade dessa estabilização. Mas por que, vejam vocês, é tão importante agora saber a natureza da medida? Infelizmente, porque só estabiliza a antecipação. Tem muito magistrado que defere a tutela de urgência requerida, mas ele não diz qual é a natureza da medida. Que ele fala, não, mas o novo CPC aqui ele é bem tranquilo, é bem flexível, mas se ele não disser a natureza da medida, eu não sei se vai estabilizar caso a parte contrária não agrave. Então, se for uma medida de antecipação de tutela antecedente, o juiz defere, né, seria bom a parte contrária embargar de declaração para eu saber, espera um pouquinho, o senhor está deferindo antecipação ou o senhor está aplicando fungibilidade? Vejam vocês, isso é muito importante. E digo isso, inclusive, para procuradores da Fazenda, né? Estou vendo que tem alguns colegas aqui, porque a liminar contra a Fazenda Pública também, não está claro que não vai estabilizar. Então, vejam vocês que nós tivemos também uma diferença agora procedimental. Na medida cautelar, eu tenho 30 dias para poder propor a petição, enquanto na antecipação eu tenho 15 dias para emendar. Se não ficar claro qual é a natureza da medida, e o juiz tem que dizer, então, qual é a natureza da medida, mas quando ele não diz? Ou quando eu, ao pedir, não digo também qual é a natureza exata da medida que eu quero? E essas duas coisas têm acontecido. Então, a gente tem que prestar muita atenção. Muita atenção. Se você não tem noção exata da natureza da medida e você não quer fazer embargo de declaração só por conta disso, proponha a sua petição inicial na cautelar em 15 dias, não em 30. Ok? Porque a fungibilidade, nesse momento, pode atrapalhar ao invés de ajudar. Vocês não vão conseguir ter uma noção exata do que é que vai acontecer dali a pouco, se não tiver muito claro qual é a natureza da medida e se o juiz está aplicando ou não a fungibilidade ao deferir a medida. Ok? E essas questões também são importantes. Agora, vejam só. De uma forma ou de outra, o novo CPC trabalha sempre pensando em fazer com que o mérito seja analisado, sempre pensando em fazer com que haja cooperação. Todos os princípios do Código mudam a forma como a gente trabalha. E é por isso que muitos juízes acham que eles viraram professor do advogado. Então, quando a gente propõe uma medida, especialmente faz a petição inicial no novo Código, além desses requisitos novos todos, de você ter que, né, colocar o e-mail, dizer a questão da audiência e vai fazer o pedido de antecipação da tutela desde já, como eu disse, eu não colocaria princípio da fungibilidade. Mas se você tem dúvida a respeito da medida de urgência, como eu falei, é muito comum, né? A SPC, Serasa, em algumas situações de sustação de protesto, algumas situações de indisponibilização que o juiz defere como antecipação, especialmente em algumas questões tributárias, é impressionante os juízes que fazem isso. Você propõe uma ação declaratória de inexistência de débito, pede como antecipação. Vocês vão perceber que, no fundo, não existe... Por favor, não utilizem o meio de acordo com aquilo que vocês acham correto. Não pensem isso. Não, eu acho que é isso daqui. Não. Isso não funciona. O que funciona é você pesquisar o que o tribunal acha e depois o que aquele juízo tem achado. Você tem que tentar, nem que for para ir até o cartório perguntar, porque é isso que funciona. É uma questão muito mais de empirismo do que de opinião. Se vocês forem trabalhar com opinião nessas horas, o risco de inefetividade da prestação é muito grande. E se mesmo assim houver dúvida clara, aí então demonstrem essa dúvida e utilizem a aplicação subsidiária. Né? Peçam a aplicação subsidiária. Okay? Muito bem. Bom, além de tudo isso, o que eu queria dizer a vocês é que
a lógica de flexibilização da norma, de todas as normas processuais no novo CPC, trabalha exatamente com a mudança da cultura. Trabalha muito com a ideia de a gente trabalhar com tolerância. Então, e a ideia de fungibilidade é essa, de você aproveitar uma coisa que venha de um jeito um pouco diferente daquilo que você acha que elas deveriam ser. Ou seja, ouvir muito mais o outro do que a si mesmo. É um exercício difícil, às vezes, para a gente que é do direito, que gosta das próprias opiniões. Mas se a gente ouvir mais o outro, prestar mais atenção no outro, a gente consegue lidar melhor com isso. A sociedade brasileira vive um movimento de necessidade de tolerância. Nós estamos passando um momento de transição muito grande. O direito processual vive um momento de uma transição muito grande. E a melhor forma de agir, eu prefiro... As pessoas chamam isso de CPC do cagão. Por mim, não tem problema. Eu prefiro ter medo com relação a isso e agir sempre com muita cautela, né, do que simplesmente defender opiniões. E é isso que eu diria para os colegas. Acho que o mais importante é a gente ter cautela e entender o momento que nós estamos passando e ter bastante flexibilidade de opiniões, tolerância com o próximo. Tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Um excelente evento para todos.